Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o LIGO e um pouco sobre a precisão necessária para detectar ondas gravitacionais. Primeiramente, o que são ondas gravitacionais? A teoria da relatividade geral foi proposta por um cientista que revolucionou o mundo da física, o Albert Einstein, que propôs uma teoria que dizia simplesmente que o espaço-tempo é como se fosse uma malha que é deformada por objetos massivos e por fenômenos energéticos também, por transmissão de energias. Então, com essa ideia, tomando o limite de um campo fraco, que é o caso do campo gravitacional, nós podemos aproximar uma métrica, que é a métrica de Minkowski, para essa própria métrica mais uma perturbação. Essa aproximação nos gera uma equação que tem uma característica de onda. É bem análoga à equação de onda normal que a gente encontra num MHS, para um exemplo mais comum para a vida de vocês, só que para ondas gravitacionais, que são ondas geradas pela gravidade, que tem um perfil muito singular, como o que está nessa imagem aqui. Ele estica e comprime direções perpendiculares do espaço. Esse é o efeito principal que essa onda causa quando passa. Já nesse gancho, para o próximo slide, os desafios para a detecção de onda gravitacional, nós podemos primeiramente pensar, como é que a gente encontra uma agulha no palheiro? E por que detectar ondas gravitacionais é tão complicado para a gente? Primeiro, o efeito é justamente aquele de comprimir e expandir o espaço em direções perpendiculares, só que qual a ordem de grandeza desse efeito? Essa pergunta é muito relevante para a gente responder, porque certa vez um cientista propôs um experimento com barras de metal. Ele falou, se a gente pegar barras de metal e submeter a uma onda gravitacional, essas barras vão emitir energia sonora, e essa energia pode falar que uma onda gravitacional passou por ali. Mas tem um problema nesse raciocínio, porque ele não conseguia diferenciar se aquela onda sonora que a barra emitiria era proveniente da detecção de uma onda gravitacional ou simplesmente de uma contração térmica ou de um movimento das moléculas da própria barra. Então, aquele experimento não foi aceito pela comunidade científica e foi descartado. E as ondas gravitacionais não foram detectadas. Agora, como é que a gente mede essa interação? O próprio Einstein já falou uma vez. Essa interação de ondas gravitacionais não vai ser detectada pelo ser humano. Ele falou claramente isso, porque é uma ordem de grandeza tão baixa, que era inviável ser detectado. Mas, atualmente, a gente conseguiu, em 2015, 15 de setembro de 2015, detectar a primeira onda gravitacional pelo LIGO, que é um projeto mais viável em relação às outras propostas, como a proposta das barras, e uma proposta que envolve uma análise de dados muito robusta e computadores que trabalhariam lá no sistema de nuvem, um processamento bem complicado. E ele usa um conceito simples para gerar os resultados, que é um conceito de usar dois braços de um interferômetro de Michelson. Só que não é um interferômetro assim de Michelson, porque tem muitas adaptações que ele fez para garantir a precisão. Por exemplo, ele usa câmaras de Fabry-Perot. Eu acho que tem gente que vai falar mais sobre câmara de Fabry-Perot aqui, mas essas câmaras garantem que não vai ter tantas perdas ópticas, porque uma das perdas principais que você tem no interferômetro de Michelson são perdas ópticas. E para você lidar com uma onda gravitacional, que é um fenômeno tão sensível para se detectar, você não pode ter perdas ópticas. Para isso, ele tem um sistema de vácuo também, que é o maior vácuo do mundo, é o vácuo mais forte que a gente tem e mais longo, porque são 4 km em cada braço de vácuo. Para garantir isso, tem muitos sistemas de controle para verificar, esse vácuo está funcionando bem, não está funcionando bem, está num parâmetro aceitável para garantir aquele resultado bom. Também tem os espelhos, que são muito especiais, tem materiais específicos para fazer os espelhos. Teve um estudo, por exemplo, para ver se um espelho de safira era ideal para colocar no LIGO, tanto pela massa quanto pela refletância do espelho. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de pensar no LIGO para medir essa precisão que eles têm. E, por último, um ponto importante é que o LIGO é extremamente preciso. Ele não é impreciso. Agora, vamos para uns requisitos de precisão, rapidamente. A resolução mínima para se detectar uma onda gravitacional é 10 a menos 18 metros. Vocês têm ideia do que é 10 a menos 18 metros? É menor do que o comprimento de um angstrom. É do tamanho de um próton, digamos assim. O tamanho de um próton é 10 a menos 18 metros. Está na ordem de grandeza aproximada. Isso é muito pequeno mesmo. É uma precisão absurda que eles têm que ter para conseguir detectar uma onda gravitacional. Agora, não é essa precisão que eles têm. Eles têm uma precisão maior do que essa. Eles medem até 10 a menos 21 metros com o interferômetro. Então, é um sucesso LIGO. Agora, rapidamente, passando nas fontes de ruído que o LIGO tem, são movimentos sísmicos, que é o movimento da própria Terra. Eles têm que lidar com esse ruído, que as placas tectônicas da Terra estão em constante movimento.
E isso interfere no experimento. Agora, como eles podem minimizar isso daí? Eles usam um sistema de amortecimento, assim como em alguns prédios em países que sofrem com terremotos usam, só que nos corpos de prova, para garantir que os corpos não vão sofrer essa influência do movimento sísmico da Terra. Esse é um dos sistemas, mas tem mais sistemas que já garantem isso daí, como o sistema de controle direto de braço. Esse controle direto de braço, além de servir para minimizar efeitos sísmicos, ele serve também para minimizar esses efeitos do ambiente, que é um sistema que se autoalimenta. É um loop de controle que você dá como dado para ele trabalhar, primeiramente, uma entrada do ambiente externo, de diferença do comprimento de braço, e uma entrada própria que ele vai gerar a partir dessa entrada. E aí, com isso, ele vai criando um looping e vai garantindo que o comprimento de braço vai ser variado para compensar esses efeitos. Ele vai mudar o comprimento do corpo de prova para garantir que aquele efeito seja, como, digamos assim, apagado da nossa informação final e que nosso experimento detectado não seja um erro experimental, seja realmente uma onda gravitacional. Agora, nem Einstein esperava, a primeira detecção bem sucedida. Essas duas são duas imagens da onda gravitacional que foram obtidas, uma pelo observatório em Hanford e outra em Livingston, e como vocês podem ver, é a mesma onda. Só que tem poucas diferenças, que são justamente pelos erros experimentais que foram minimizados. Só que, em geral, é a mesma onda que está sendo apresentada em cima e embaixo. Ou seja, a gente teve uma detecção bem sucedida. Essa detecção daí garantiu um prêmio Nobel para a dupla de cientistas, principalmente o Weiss, que foi um dos idealizadores do LIGO. Ele trabalhava no MIT e garantiu esse prêmio Nobel. Com essa frase, está no site do prêmio Nobel, os detectores ouviram o gentil ruído de onda gravitacional, resumidamente, a frase. E no futuro, a gente tem ainda a ideia de fazer um detector de ondas gravitacionais mais sensível ainda, para medir fenômenos não tão, digamos assim, estrondosos, porque o LIGO tem uma das missões dele, medir fenômenos de catástrofes, digamos assim, de colisão de buracos negros, de morte de estrelas, de binários e tudo mais. Só que esse observatório LISA, ele não tem essa ideia de medir só esses fenômenos, ele tem a ideia de ser muito mais sensível, porque ele vai ser uma constelação de satélites, então o raio de braço vai ser muito maior. E esse é um projeto daí da NASA, em parceria com os observatórios atuais, para usar também interferometria a laser para detectar esses fenômenos, porque a interferometria a laser é um método bem validado, muito bem estudado para ter precisão. É isso, esse é meu contato, essa foi minha apresentação de TCC. Meu TCC foi em torno de sistema de precisão do LIGO, que ele usa. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, está no livro de TCC, vocês podem consultar. Se vocês gostarem do tema, podem mandar uma mensagem para mim, para a gente discutir mais um pouco. Se ficou alguma dúvida, podem mandar uma mensagem para mim, falar comigo e a gente conversa sobre esse tema. Muito obrigado a todos. E podem fazer perguntas agora também, enquanto ele está aqui. Podem fazer perguntas. Pode fazer. É uma dúvida mesmo. Você apresentou numa certa transparência uma comparação de duas ondas, né? Isso. Aquelas ondas, o que são Hanford e Livingston? São os braços? Não, é a detecção de uma onda gravitacional. É porque o LIGO não é um único observatório, são dois observatórios, um situado em Hanford e outro situado em Livingston, só para garantir a validação dos dados. Tem que ter duas posições geográficas diferentes. É isso, obrigado. O que são exatamente as perdas ópticas que você comentou? Perdas ópticas podem acontecer por difusão no ambiente, porque se o ambiente não tiver um vácuo perfeito, a luz do laser vai se difundir. Isso aí vai causar uma perda óptica no sistema. Também tem perdas ópticas do espelho, que o espelho pode absorver aquela luz que você está querendo usar para medir interferências, aí vai interferir no seu sistema, vai talvez dar uma detecção falsa ou não dar detecção quando tem que dar detecção. E também tem mais perdas ópticas que você pode ter porque lá tem um divisor de feixe, pode ter do divisor de feixe. E tem mais que vocês podem ter, que pode ter do laser, do próprio laser, tem o material do laser a ser escolhido. Então perdas ópticas são esse tipo de perda. Esse gráfico que você mostrou aí, ele é obtido a partir do sensor que detecta o que exatamente? Tipo, é a onda gravitacional, mas em forma do que exatamente? Eu não entendi muito bem. O sensor vai detectar a variação do comprimento de braço.
Porque o braço do LIGO, quando uma onda gravitacional passa, ele vai se comprimir, expandir e comprimir. Naquele perfil de onda que eu tinha te mostrado anteriormente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para você dar uma olhada de novo. Nesse perfil aqui, ele vai comprimir e expandir o próprio braço. O caminho da luz está no braço, na verdade, vai fazer isso. E o detector vai medir essas diferenças com interferência. Aí, ele geralmente dá um ΔL sobre L, e um conceito de proporcionalidade sobre isso, sendo ΔL a variação do comprimento de braço. E é Tá. muito pequena, porque você pode ver, 10 a menos 21, aquela dimensão ali de strain. Tá, ok. Obrigado. Nada? Esqueceu. É porque assim, a resolução mínima é de 10 a menos 18. E a minha dúvida é como é que foi encontrada essa resolução? Então, você pode fazer uma série de contas estimando a ordem de grandeza de uma interação de onda gravitacional usando as equações de Einstein, naquela aplicação da equação de Einstein para perturbações na métrica de Minkowski. E aí, com essas equações, você estima essa ordem de grandeza 10 a menos 18. Tá certo. Tá no meu TCC essa conta aí. Tá Se quiser certo, dar uma olhada. obrigado. Considerando que esses fenômenos dessas colisões de buracos negros provavelmente estão a, sei lá, milhões, talvez bilhões de anos-luz da Terra. E, bem, essas ondas gravitacionais provavelmente devem cair com R quadrado, né? Não? Não. Ok, então, aí já falha o meu argumento. A minha intuição ali ia ser de que talvez coisas que estão mais próximas e menos estrondosas talvez tivessem um efeito maior por conta disso. Elas não caem com R ao quadrado. Como assim não? Eu não posso te garantir, mas eu vou te dizer que elas não caem com R ao quadrado, porque elas não caem com R ao quadrado. Mas não posso te garantir que uma coisa mais próxima talvez causasse uma onda gravitacional mais intensa. Depende do fenômeno. Elas caem como exatamente? Tem ideia da proporção? Não depende da distância? Eu não sei te responder essa pergunta, mas não cai com R ao quadrado. Beleza. Mas a sua intuição está certa. Tem um jogo de distância versus potência, sabe? Para construir um interferômetro tão preciso, eu imagino que eles devem ter passado muito tempo pegando todos os efeitos que podem estar atrapalhando. Você sabe dizer quanto tempo demorou mais ou menos para eles descobrirem tudo que podia atrapalhar e criar uma solução para cada um deles, para não interferir na... Então, o projeto do LIGO foi um projeto muito caro, um projeto que custou bilhões para os Estados Unidos para se fazer. E foi um projeto que levou muito tempo realmente para ser validado, não para ser construído em si. A construção é relativamente, não vou dizer simples, porque desde a fabricação dos flanges até a confecção do sistema de vácuo é extremamente complexa. Mas para encontrar as fontes de erro é com o tempo. Você vai testando, vai fazendo experimentos com laser e vai vendo. Isso daqui dá erro, isso daqui não dá erro. Aí você vai fazendo testes. Conforme você vai fazendo testes e progredindo seu experimento, você vai encontrando mais fontes de erro. Fazer o LIGO funcionar é tentar procurar problema onde não tem. Você procura problema onde não tem e resolve aquele problema. Se você encontrou algum problema. Justamente essas fontes de erro principais, que é ruídos sísmicos, tudo isso. Que anteriormente dá para se estimar, dá para falar. Isso aqui pode causar ruído, isso aqui não pode. Mas só testando você vai ver se aquilo vai influenciar ou não no seu experimento. Você citou que assim, o LIGO, ele além de ter o fator assim de encontrar dados experimentais, ele também tem função de descobrir desastres naturais. O que ele pode obter além desses dados, assim falando? Não, desastres naturais não, desastres não? cósmicos. Desastres cósmicos. Desastres cósmicos eu quero dizer que são coisas que, como posso dizer, catastróficas, de colisão de buracos negros, colisão de estrelas, fusão de estrelas, porque geram ondas fortes o suficiente para o LIGO detectar. Você disse que o LIGO ele serve para medir esses grandes fenômenos, né, do universo, como a colisão de buracos negros. E eu queria saber quais são os novos limites que a autoespecialização do LISA, né, vai impor, né, nessa medição de novos fenômenos do universo.
Então, essa daí é uma grandeza que não dá para afirmar com certeza, porque por causa justamente das fontes de erro que a gente pode ter lá no espaço, mas é aproximado que é algo em torno de 10 a menos 23, 10 a menos 24. São umas 2 ou 3 ordens de grandeza a mais. Eu me referi mais à questão de limites de descoberta mesmo dos fenômenos, que essa nova especialização pode... Então, estudar como ondas gravitacionais se comunicam com a gente é algo muito importante para se entender talvez a origem do universo, porque tem uma área de estudo que é ondas gravitacionais de fundo, que dizem que desde a origem do universo tem aquelas ondas, só que elas são tão fracas que não dá para detectar tão bem com o LIGO, talvez com o LISA dê para detectar. Oi, tudo bem, Arthur? Não, eu só estou curioso, assim, você falou várias fontes de erro, eu fico me perguntando se tem efeitos quânticos que já são importantes já nessa escala, né? Por exemplo, sei lá, flutuação no número de fótons do feixe, coisas assim, você olhou isso? Tem efeito quântico do laser que interfere nisso, por isso que a escolha do laser também é uma parte muito importante do LIGO. Legal. De novo, o que ele mede, no final das contas, vai ser uma mudança da fase da luz que ele vai receber ali, né? Então, por que o braço precisava ser tão grande assim? Um braço menor também não evidenciaria uma mudança de fase? Então, tem um problema no braço menor que não vai ter o caminho óptico para mudar, né? Porque o que importa é a variação do caminho óptico. E ele é variado por uma perturbação tão fraca que se você for uma coisa pequena, você nem vai perceber. Tem que ser algo grande para mudar o comprimento e você poder medir com experimentos, com coisas que humanos mediriam. Porque não tem como medir humanamente uma variação pequena. Não sei, essa mesa, você não conseguiria medir uma interação de onda gravitacional com isso. Já cai naquele problema de ser muito fraco a onda gravitacional. Por isso que a gente não está esticando e comprimindo aqui o tempo todo. Senão a gente estaria esticando e comprimindo, se fosse forte o suficiente para medir em um detector menor. Boa tarde, agora sim, boa tarde. O LIGO ele serve para ver a detecção de ondas gravitacionais, mas a minha pergunta justamente é o fato de, vamos dizer que existem 2 corpos, como 2 buracos negros, que colidem, eles vão gerar uma perturbação nesse meio, vão gerar uma onda gravitacional, mas vamos dizer que a uma determinada distância outro fenômeno ocorre que tenha pelo menos uma ordem de grandeza parecida. Tem como o LIGO detectar se eles entram dentro de uma interferência construtiva, de uma interferência destrutiva e o que muda em cada uma e o que gera o padrão de detecção de cada uma também? Eu acho que não foi feito nenhum experimento desse tipo, porque pode não ter acontecido algo assim no universo, mas ondas gravitacionais podem interferir, tanto construtivamente quanto destrutivamente. Daria para detectar, na verdade, destrutivo não daria nem para detectar, né, porque estaria no zero. Mas construtivo dá para detectar uma onda maior, só não sei se daria para filtrar e dizer se são 2 ondas ou se é uma onda só. Mas aí não sei te dizer. E as duas teriam que chegar aqui na Terra dentro daquela janela de simultaneidade entre os 2 detetores. Então a chance... Se a gente visse um evento baixo. assim, a gente não ia conseguir saber que é isso que aconteceu, né? Porque ele ia ser tão singular que ia ser difícil, é uma coincidência muito grande. Você comentou que o LIGO detecta as ondas a partir da variação do comprimento dos braços. E isso. Que o próprio LIGO tem sistemas que controlam o comprimento do braço para evitar que ele varie indesejadamente. Esse sistema de controle que detecta a variação e conserta não gera uma interferência no recebimento das ondas gravitacionais? Não, porque o sistema é sensível a saber o que é uma onda gravitacional e o que é uma perturbação externa, porque ele já foi treinado com perturbações externas, que não são de ondas gravitacionais. Onda gravitacional para ele é um caso, digamos assim, exceção. Ele vai classificar aquilo e vai falar, onda gravitacional, então não vou mexer. É mais ou menos isso. Ele é treinado para detectar o que é externo e o que é onda gravitacional. Arthur, esse sistema ele tem envolvimento com machine learning, deep learning? Ele é um sistema de controle que funciona em looping. Ele vai receber o dado, vai dar o dado para o modelo vai corrigir aquele dado e vai gerar uma função de perda. Então, é a mesma lógica de um machine learning, só que um pouco diferente, porque é um controle, não é um machine learning. Se eu não me engano, pode-se usar algoritmos de machine learning para sistemas de controle, mas não sei se é tão comum. Não sei se o LIGO usa, porque uma análise de dados simples já mataria aquele problema. Simples não, complexa, mas mataria o problema.
Eu tenho uma que é mais uma curiosidade, porque você estudou o LIGO e não o LISA, né? Mas você falou que é super importante no LIGO ter um vácuo, que é o melhor vácuo de todos, então eu estou assumindo que ele é melhor que o do LHC. E do LHC eu sei que é melhor do que o vácuo que tem no espaço, dentro do sistema solar. Como é que eles vão fazer no LISA? Porque o vácuo que tem no espaço não é... você chegou... É curiosidade, eu sei que você não estudou o LISA. Você viu alguma coisa sendo discutida? Como que eles vão fazer para não perder fóton? Eu não vi como seria a engenharia do LISA, mas realmente dá para ter uma perda óptica grande por causa o vácuo do é mais vácuo, do menos fraco. vácuo, né? Não. Se eles lançarem porque se eles lançarem em atmosfera baixa, já perdeu praticamente o experimento. Não, mas mesmo entre os... Dentro do sistema solar, para você ter um vácuo tão bom... porque a ideia é ser uma constelação de satélites no LISA. Então já deve complicar muito mais. Talvez eles troquem o laser, alguma coisa do tipo. Tá bom. Mas... Tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer o Arthur de novo.